que não é fácil, o senhor está em campanha, quase não para. A gente tem a agradecer ao senhor. E a primeira pergunta que vai ao senhor é: quem é o pastor Brendo e o que é que o pastor tem de expectativa quanto a essa eleição? E fica à vontade, pastor. O microfone está aberto aí para o senhor. Primeiro dizer que, para mim, é uma alegria, uma honra, uma satisfação muito grande participar hoje no momento inaugural. Dizer a você, Dudu, que eu me sinto muito honrado em ter sido escolhido para estar aqui juntamente com meus amigos, né? E mais de 75 mil seguidores, que eu quero expressar também o meu respeito e o meu carinho. Pastor Luciano Brendo, ele é uma criança que nasceu aqui na rua Carlos Gomes, em José Pinheiro, quase ninguém sabe disso. Na época em que nós viemos ao mundo, ainda existia a figura da parteira, e eu não deu tempo eu chegar na maternidade Epídio de Almeida, e a parteira fez o parto aqui na rua Carlos Gomes de José Pinheiro. Nasci, passei parte da minha infância naquela região, filho de uma dona de casa e também de um caminhoneiro, né? Passando muita dificuldade, enfrentando o que nós temos enfrentado em muitos lugares periféricos, lugares que, de fato, oferecem às crianças a oportunidade de não vencer. E nós fizemos o contrário. Nós decidimos que o ambiente em que nós nascemos, ele não deve influenciar a nossa vida por hipótese alguma. Então, é uma criança que teve dificuldade, como tantas e tantas que eu conheço aqui na Zona Leste, e aí veio exatamente a minha motivação por estar hoje representando a cidade, mas em especial a minha querida Zona Leste. Foi quando surgiu, a gente vai alimentando cada vez mais, vai vencendo na vida e alimentando aquela vontade e nos colocando no lugar de outras crianças que, como eu, nasceu naquela situação e que não teve a oportunidade que eu tive. E eu quero ser essa oportunidade, acima de tudo, sobretudo, essa oportunidade de ser um canal de bênção para poder tirar, muitas vezes, mudar a história e mudar o destino daquelas crianças. Então, é um menino pobre que venceu na vida, que hoje está na condição de vereador de uma cidade tão linda, uma cidade maravilhosa, uma cidade que me orgulha tanto. Hoje está na condição de advogado e, sobretudo, né, hoje ter também um ofício de pastor. É 3 em 1, né? Várias funções, mas que se juntam com um único objetivo: fazer o bem sem olhar a quem. Pastor, por que ser um representante? Por que esse desejo do senhor enfrentar uma vida tão árdua, que é ser vereador de Campina Grande, numa cidade de mais de 400 mil habitantes, onde as cobranças são muitas? A gente sabe que não é fácil ser vereador. Eu queria que o senhor desse uma palavra por trás dos bastidores, porque as pessoas veem muito o pastor Brendo vereador, veem muito o pastor Brendo aquele homem que passa ali, que faz, mas o por trás, porque muitas das vezes o senhor abre mão da sua família, o senhor abre mão do seu lazer, o senhor abre mão de coisas pessoais suas para servir o próximo, para servir a população de Campina Grande, para ter esse aparato de coisas e de leis, e eu queria que o senhor falasse desse, pastor. Veja bem, eu sou casado há 38 anos, eu tenho 3 filhos, já sou avô, e tem até, assim, tem pessoas que não acreditam, muitas vezes, quando a gente diz isso. Eu digo que minha profissão, de fato e de direito, é ser advogado. O meu ministério como pastor e o meu ministério como político é um projeto. E quando você tem um objetivo, quando você tem projeto, quando você sabe o porquê de você estar na condição que eu sempre responsabilizo Deus por ter me dado essa oportunidade, imagina pastor Luciano Brendo representando você, Dudu. Representando mais de 400 mil pessoas e uma cidade flutuante de mais de 800 mil pessoas que passam nessa cidade. Uma das cidades mais importantes do Brasil, que é Campina Grande. Uma cidade onde muita coisa começa. Então, isso é uma dádiva de Deus, uma oportunidade que Deus me deu,
Mas, acima de tudo, existe um projeto. Eu costumo dizer que, se for para ganhar dinheiro, eu ganho sendo advogado. Então, a minha função na política não é ganhar dinheiro. E, de fato, você tem um sistema que é corrompido, um sistema que é vicioso, um sistema que muitas vezes corrompe os bons homens e os bons costumes. Você, de fato, abre mão de momentos com sua família, né? Você abre mão de momentos com seus netos, mas tudo isso em prol de fazer o bem, né? De ajudar as pessoas. Pastor Luciano Breno é conhecido na cidade de Campina Grande como aquela pessoa que diz sim quando é sim e não quando é não. Política simples. Dá para fazer, é sim. Não dá para fazer, é não. E, Dudu, eu confesso a você que nesses últimos 3 dias eu tenho ficado um pouco emotivo, porque sei que toda honra, toda glória é dada a Deus, mas eu me orgulho muito em chegar em cada lugar dessa cidade, em cada casa, seu João, Dona Maria, de seu Antônio, de Socorro, de Simone. E as pessoas que não me conhecem muitas vezes pessoalmente, elas me conhecem por nome. E quando eu chego lá, eu faço uma pergunta: você já me conhece? E ela diz assim: eu não conhecia o senhor pessoalmente, pastor, mas eu conheci o senhor por nome. Aí eu faço uma brincadeira. Eu digo: mas falaram de mim? Ah, falaram muito do senhor. Digo: falaram mal de mim? E as pessoas, elas dizem assim: não, ao contrário. As pessoas falam bem, as pessoas dizem que o senhor ajuda, as pessoas dizem que o senhor abençoa, e quando o senhor fala, o senhor cumpre. Então, não existe preço, não existe dinheiro, não existe medalha, não existe honraria maior do que o reconhecimento daquelas pessoas que muitas vezes estão me dizendo isso e não tem nem o que comer dentro de casa. Que primeiro declara o respeito que tem pelo trabalho que o pastor Luciano Breno tem feito enquanto vereador, né? Primeiro reconhece, ao invés de até fazer um pedido de uma necessidade que naquele momento ela está enfrentando. Então, isso para mim, eu me sinto muito orgulhoso e cada vez, confesso, Dudu, que muitas vezes a gente pensa em parar. Mas quando eu olho o que está ao meu redor e as pessoas que a gente consegue chegar, e Deus é tão tremendo que quando a gente vem esse pensamento, levanta alguém que eu me encontro do nada e conto um testemunho de quanto a nossa vida influenciou na vida daquela pessoa. Então, isso para mim é motivo de muita alegria. A gente vai apresentar a nossa amiga aqui, Alana Macedo, vai estar conosco aqui fazendo os podcasts, né? Vai estar sempre aqui, ela vai dar uma boa noite, vai fazer uma pergunta ao pastor, né? Vai estar comigo aqui nesse podcast hoje. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar participando desse momento tão especial. E sim, temos também algumas perguntas para o pastor, foi algumas perguntas enviadas também por algumas pessoas, e é mais na questão política, saindo um pouco do pessoal, saindo um pouco de quem o senhor realmente é e partindo mais para a política. Primeiramente, a gente queria saber quais foram as suas principais realizações durante o seu mandato e como elas impactaram na comunidade. Alana, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes na política eu vejo os colegas falando, muitas vezes dizendo que há uma grande frustração, muitas vezes por estar como vereador. E eu digo para eles, ao contrário disso, eu tenho muita alegria. Para quem não conhece, eu espero que a partir dessa entrevista vá conhecer Jardim Europa. Jardim Europa foi uma das primeiras demandas e uma das primeiras conquistas que o vereador pastor Luciano Breno pôde celebrar. Jardim Europa era um bairro que as condições não eram nem mínimas, não existia nenhuma condição. As ruas não dava nem para trafegar nas ruas. Os dejetos
na porta das casas, e nós conseguimos, através do nosso primeiro mandato, em 2018, nós conseguimos calçar 80% do Jardim Europa. Depois nós iluminamos 100% do Jardim Europa. Calçamos 2 ruas no Jardim América e também iluminamos 100% do Jardim América. Depois nós, ali entre a Olga de Azevedo e a Geni Barbosa Ferreira, em Nova Brasília, nós tínhamos uma área que era lixo, lama, animal morto. Quando chovia, virava uma lagoa. E se você for passar hoje, nós temos lá a Praça Arlindo Xavier. Uma praça linda. Ao redor da praça, todas as ruas calçadas e também iluminadas em iluminação de LED. Mas a gente não ficou satisfeito com isso. Nós fomos a Brasília e lá em Brasília nós conseguimos um posto de saúde para a Zona Leste. Implantamos um posto de saúde, na época o prefeito era o prefeito Romero, o posto de saúde Padre Rachid, que fica ali na rua Francisco Antônio de Nascimento, que é a continuação da rua Santo Antônio. Também um troféu, né, porque está atendendo a população, está servindo a população e não tem preço para isso. Mas a gente ainda continua insatisfeito e corremos atrás e lutamos. E há 40 anos, as pessoas da Lino Gomes, da José Gomes de Faria, da Iá Afonso Campos, da Rua da Câmara, de todas as travessas, que sonharam por muito tempo e cobravam do pastor Luciano Breno que aquelas ruas fossem calçadas. E hoje, se você for passar na Lino Gomes, por exemplo, está calçada. Mas além de calçada, está iluminada. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de também conquistar a reforma aqui do abrigo de José Pinheiro. Quem mora aqui na Zona Leste, é um ponto tradicional aqui da Zona Leste, é o abrigo de José Pinheiro, que eu acho que foi reformada, eu acho que na gestão do ex-prefeito Enivaldo Ribeiro, pelo menos é a notícia que eu tenho. E nós conseguimos, né, já foi feita uma parte, está sendo executada outra parte, várias ruas iluminadas. Rua Chile foi asfaltada, Rua Olga de Azevedo foi asfaltada. Tudo isso, requerimento nosso, pedido nosso. Então, não existe nenhuma lei que eu criei na Câmara, que são muitas, que tenha um preço, um significado maior do que atender aquilo que as pessoas estão almejando, aquilo que as pessoas pedem, aquilo que a gente, como voz do povo, consegue chegar no resultado final e ver o sorriso de pessoas que de idade, por exemplo, que olham para mim e dizem assim: eu pensei que eu ia morrer e nunca ia ver isso acontecer. Então, minhas maiores demandas são aquelas que eu consigo atender as pessoas. Aquelas que mais precisam, aquelas que muitas vezes são sofridas, esquecidas e desprezadas pelo poder público. Então, quando eu consigo atender essas pessoas, quando eu consigo ser a voz dessas pessoas, eu considero minhas maiores obras enquanto vereador. Tem uma novidade, inclusive. Conseguimos aprovar agora um projeto para a Vila dos Arrudas. E pode ter certeza que vai ficar na história o que nós vamos fazer ali na Vila dos Arrudas, César. O que vai acontecer ali, pode ter certeza que gerações irão lembrar do que era aquilo ali e do que aquilo ali vai se tornar. Estava precisando. Pois é. Olha, a reivindicação aí. Eu cheguei numa casa, César, lá na Vila dos Arrudas, só que na parte bem de baixo. E quando eu cheguei lá, eu olhei, entrei na casa e eu disse: olha, eu não vou dizer nada aqui não. Não tenho o que dizer. Porque eu cheguei num período político, nunca tinha vindo aqui, eu tenho 2 mandatos de vereador, mas nunca cheguei aqui até a parte de baixo. Eu vou dizer o quê? E a partir daí eu corri, num sentimento de conquista, para que a gente pudesse realizar aquela obra. E graças a Deus já foi, inclusive,
feito todo o planejamento e logo, logo a gente vai estar lá com a Vila dos Arrudas em obra. Mas tem mais. Assim que o prefeito Bruno assumiu, nós olhamos a necessidade da Zona Leste e olhamos o doutor Edgley, que eu acho que vocês lembram bem, Dudu, César sabe muito bem disso, que o doutor Edgley existia uma deficiência muito grande de atendimento. Hoje, se você for para o Hospital Doutor Edgley, você vai ver, Maiara, o quanto o Hospital Doutor Edgley tem atendido a população de Campinas, não vou nem dizer da Zona Leste, inclusive com uma ala específica só para idoso, inclusive com UTI. E idoso não vota mais, mas o governo é um governo humanizado. E a gente tem lutado para que conquistas como essa tenha chegado aqui em Campina Grande e aqui na Zona Leste. Tem os outros bairros que eu vou dizer também, senão o povo vai ficar com ciúme, né? Verdade. Já tem gente aqui mandando no Instagram um abraço para o senhor Sérgio, do Alto Branco. Disse que respeita muito o senhor por conta do senhor não tem esse respeito religioso, que ele é muito católico. Disse que encontrou o senhor no Covid, com o pai dele doente. O senhor deu uma palavra de conforto a ele. Sérgio do Alto Branco pediu um alô aí, que o senhor mandasse um alô para ele. Ô Sérgio, um abraço. Ele respeita muito, porque o senhor tem esse diferencial, né? Tem pessoas que perguntam assim. Eu desci de um carro e tinha um pessoal num bar, eu entrei em um bar, cumprimentei todo mundo, falei com todo mundo. Aí alguém me estranha, porque eu sou pastor e entro num bar. Mas eu estou lá para atender as pessoas, para ver as pessoas, para falar com as pessoas. Eu tenho um amigo que ele mora na Liberdade. E ele tem, né, a gente não discute religião, mas de vez em quando eu vou na casa dele tomar café. E a religião dele é totalmente adversa à minha, totalmente contrária, né? Ele tem um salão, né, que ele atende lá as pessoas, e eu vou para a casa dele, eu tenho que passar pelo salão dele, e às vezes as pessoas me veem entrando no salão, mas é para ir para a casa dele. E ele diz: rapaz, você como pastor entrando aqui na minha casa? Eu digo: quantas vezes for necessária eu vim na sua casa, para mim será uma honra. Eu tomo café com ele, né? Às vezes janto lá com ele, não falo de religião, mas sempre mostrando o meu posicionamento, porque tem um detalhe: pastor Luciano Brenner, ele nunca fica em cima do muro nas suas convicções. Eu sempre digo o que eu penso, o que eu acho, independente do que as outras pessoas vão falar. Não estou dizendo com isso que minha opinião é uma opinião de rei, mas eu tenho o meu argumento para convencer as pessoas de que eu estou certo. E esse rapaz, o nome dele inclusive é Luciano, ele é muito meu amigo. Eu disse a ele outro dia, ele disse: rapaz, eu disse: eu tenho um convite para te fazer. É meu aniversário e eu quero que tu vá para a igreja. Aí ele disse: mas rapaz, como é que você vai querer? Porque eles chamam de pai de santo, né? Como é que você vai querer? Eu sou um pai de santo, eu vou para a igreja. Eu digo: mas é lá que eu quero que você vá. Porque, apesar de você ter sua religião, eu sou seu amigo. E como amigo eu sempre vou querer seu bem. Então, seja católico, seja umbandista, seja espírita, tenha o meu respeito, tenha o meu carinho, né? Porque você é um ser humano igual a mim e merece o meu respeito, como também o respeito da sociedade. Não significa dizer que eu vou concordar com as práticas realizadas da religião de cada pessoa. Eu acredito na minha, eu tenho minhas convicções, né? Mas como pessoa, é como muitas vezes as pessoas, eu tenho uma amizade com pessoas de sexo diferente, de opiniões diferentes, de posturas diferentes. Eu tenho uma amizade com todo mundo. Não concordo com as práticas daquela pessoa, mas respeito ela enquanto pessoa, até porque, se não fosse assim, não teria sentido a gente estar falando sobre Deus, sobre amor, porque o amor de Deus, na verdade, é infinito, independente de cor, de raça e de religião. Pastor, a gente aqui no podcast, a gente dá uma paradinha, toma uma aguinha aí, pastor. Vamos tomar uma água. A gente vai... Tô gostando, viu? Assim, o rapaz mandou lhe parabenizar pelo respeito que o senhor tem a todas as pessoas, independente de religião, né? Quer dizer, o Sérgio lá do Alto Branco deve ser eleitor do senhor. Com certeza. Se não for, se torne. Se não for, se torne. Tá ligado aí no podcast. E a gente faz 3 paradas durante o podcast para o senhor falar diretamente com o seu eleitor, pedir o voto dessa população que está nos escutando e falar algo aí, explanar seu número,
falar o que o senhor quiser. O senhor fica livre para falar nessa câmera que está à frente ao senhor aí, pedir o voto à população de Campina Grande. Primeiro, a gente prestou conta de parte daquilo que a gente tem realizado. Na cidade de Campina Grande, a gente tem obras no Conjunto Marisa, a gente tem obra no Pedregal, Conjunto dos Professores, por exemplo, nós fizemos a reforma do Conjunto dos Professores. Nós temos na Joana d'Arc, agora recentemente foi feito uma reforma. É óbvio que a gente não agrada todo mundo, né? Tem pessoas que muitas vezes nem conhecem e faz um juízo de valor. O que é que eu peço às pessoas? Que procurem saber quem é o pastor Luciano Breno. Se o pastor Luciano Breno, ele de fato merece voltar à Câmara Municipal de Campina Grande. É muito ruim nesse período eleitoral, Dudu, quando eu ando na cidade e eu vejo candidatos que têm tentado comprar a dignidade das pessoas. Tem tentado comprar a sua rua, que há 40 anos você não conseguiu calçar. E que se você se deixar levar novamente por propostas que são ilegais, sua rua vai continuar aí do mesmo jeito que está, porque essa pessoa não tem compromisso. Aquele que compra, ele não fica devendo. Pastor Luciano Breno não compra voto, não pede para ninguém vender e trabalha e faz. Então, presta conta primeiro daquilo que a gente tem feito para depois pedir. Então, se você entender que nós precisamos continuar, que nós devemos continuar, é só você votar no dia 6 de outubro, 70321, para que o trabalho possa continuar, para que a gente possa continuar fazendo, para que a gente possa continuar trabalhando. Deus já me deu muito mais do que eu preciso e muito mais do que eu mereço. Mas se Ele me der novamente a oportunidade de continuar representando Campina Grande, eu vou trabalhar muito mais do que eu fiz. Se eu trabalhei no primeiro, trabalhei no segundo, imagina o que nós vamos fazer no terceiro. Tem uma coisa que eu acho muito importante, é que principalmente aqui, as pessoas da Zona Leste, eu até faço desafios. Eu gosto muito de desafios. Eu ganhei a campanha em 2016. Continuei no bairro. Não saí daqui, porque eu sou pastor aqui há 25 anos. Continuei aqui. Continuei andando nas ruas da Zona Leste. Ganhei em 2020. Continuei aqui. Não saí daqui. Então, quando você tem um vereador que passa 4 anos trabalhando, 4 anos na comunidade, eu acredito que vale a pena continuar. E aí eu peço seu apoio, seu voto, para que a gente possa... Tem gente que, às vezes, faz um pedido assim, me ajude. Não estou pedindo sua ajuda. Estou pedindo seu voto. Porque, na verdade, quem vai lhe ajudar sou eu. Calçando sua rua, lutando pela sua rua, lutando por melhoria no seu bairro e fazendo aquilo que é correto, dizendo sim quando for sim e não quando não for possível. Assim, tem coisa que a gente, às vezes, até tem que mostrar, porque, às vezes, quem está do outro lado não vê. Mas a gente tem aqui no tablet as pessoas dizendo, orgulho do nosso vereador, gratidão. Ele faz o que ele diz mesmo. Que coisa boa. O senhor acha, quando as pessoas têm esse reconhecimento, essa gratidão pelo que o senhor tem feito por eles? Porque, na realidade, o vereador é um representante meu, é um representante dela. O senhor é agente lá na Câmara Municipal. É a voz, que né? é quem discute, né? É quem aprova as leis, é quem faz tudo aquilo pela população. E aí, pastor, o que é que acha dessa gratidão? Dudu, isso aí é o combustível para continuar. Isso aí é um incentivo para fazer mais. Isso aí é a autoestima que você recebe para esquecer tudo aquilo que tem como dificuldade, tudo aquilo que atrapalha, para dizer a alguém... Porque o reconhecimento das pessoas, na verdade, é fruto daquilo que se produz. Então, se hoje eu saísse da vida pública, eu sairia com a sensação de dever cumprido. Eu sairia... Porque, vamos ser honestos, com a gente mesmo, dificilmente você encontra uma opinião popular de alguém que é político
e que tem um bom conceito. É algo raro. Então, isso, para mim, que deveria ser a obrigação, né? Não deveria ser a exceção. Mas, se Deus me deu a oportunidade de ser a exceção, eu quero continuar honrando. Uma coisa, eu digo a vocês, no dia que a política servir para desonrar o meu Deus, a minha família e os meus amigos, eu saio dela. A gente vai para a próxima pergunta. A Alana vai fazer a próxima pergunta ao pastor. O pastor é um mediador, entrevistando o senhor aqui e sentindo o que o senhor passa para as pessoas, um mediador da paz, um mediador que procura juntar as melhorias e o servir para a população, não é isso, pastor Breno? Eu deixo de ser mediador quando eu vejo injustiça. Quando eu vejo as pessoas praticando injustiça. Quando eu vejo as pessoas desrespeitando umas às outras. Quando eu vejo alguém que pode fazer o bem e não faz. Quando as pessoas... Eu tenho 57 anos, não tenho nenhum problema de dizer minha idade. E eu sempre que tenho oportunidade, eu questiono até que ponto nós evoluímos, até que ponto nós vivemos num mundo moderno. Porque eu lembro bem que os conceitos que nós tínhamos muitas vezes da sociedade eram bem diferentes. E eu me preocupo muito com isso. Hoje nós temos uma geração da internet, as crianças não sabem mais o que é brincar, porque estão ali rapidinho mexendo no celular o dia inteiro. Mas César é desse tempo, viu, César? Vamos lá, Alana? Próxima pergunta. César é desse tempo. César. Antes de nós irmos para a sala de aula, todos nós nos reunimos no pátio da escola e nós cantávamos o hino nacional. Por isso que nós aprendemos a lutar por nossa pátria, a amar o Brasil, a amar nossa cidade. Nós fazíamos uma oração, nós rezávamos o Pai Nosso e nós subíamos para a sala de aula, enfileirados, organizados, e na sala de aula nós tínhamos Educação Moral e Cívica, o SPB, Religião e Estudos Sociais. Nós respeitávamos os professores, os mais velhos, as mulheres. Quando nós chegávamos no transporte público, os mais novos cediam lugar para os mais velhos e nós mudamos tudo isso. Nós invertemos os valores. E se a gente se conformar com o que está acontecendo e não ser uma voz que grite, que fale, que relembre, que traga as pessoas para essa realidade, que hoje se chama de evolução, mas que para mim eu tenho um conceito de atraso, e que os bons princípios nós deixamos um pouco de lado. E por isso que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de encontrar um meio de comunicação, principalmente como esse, eu alerto isso às pessoas, para que as pessoas possam ter aquela conversa. Lá em casa, por exemplo, hora de almoço é hora de almoço. Eu não quero na minha mesa, porque mesa é lugar de comunhão, eu não quero discussão de problemas, eu não quero responder telefone, não. WhatsApp, longe, eu digo, desligue todo mundo, agora é hora de almoçar, é hora de comunhão. E a gente não pode perder isso por hipótese alguma. Alana? Aqui partindo para a próxima pergunta, que na verdade não seria nem necessário o senhor responder, porque o povo fala pelo senhor. Coisa boa. A gente vê aqui os feedbacks positivos do pessoal agradecendo. Que coisa boa, quero agradecer a todos vocês. Pela pracinha, pelo calçamento, pela iluminação. Mas vamos para a pergunta, não é? Como o senhor tem lidado com as questões de saúde e educação na sua gestão? Vamos lá. Nós temos porque eu sou suspeito, né? Tenho que falar. Porque eu prometo, eu não gosto de prometer não vou prometer não, mas eu vou ter uma atenção também, porque a Zona Leste tem 80 mil habitantes, mais ou menos, né, César? Uns 80 mil, né? É uma cidade dentro de outra cidade. Então, eu corro tanto aqui dentro que muitas vezes não dá tempo de ir para outro lugar. Mas aqui na Zona Leste nós temos 11 postos de saúde. Dos 11, através do governo Bruno Cunha Lima, nós reformamos 7. Dos 11, reformamos 7.
reformamos a policlínica aqui da Zona Leste. Tornamos a doutora Edgley, que ainda tem que melhorar, tem, e muito. Mas hoje é outro hospital. Consegui trazer, nesses 7 anos e 8 meses que eu estou como vereador, um posto de saúde, uma unidade de posto de saúde aqui para a Zona Leste, que é a Padre Rachid. Agora, essa semana, eu recebi uma notícia boa, Amanda. Posto de saúde da Campos Sales terá um consultório odontológico. Será montado a partir da semana que vem. Mais uma conquista. Mais uma conquista. Pastor, e precisa melhorar? Precisa melhorar. Porque a demanda é o maior gargalo de um governo, se chama saúde. Mas a gente está no caminho certo. Eu tinha, na época, assim que ganhei em 2016, 2017 comprei uma ambulância. Parou depois da pandemia. Porque tinha uma utilidade essa ambulância. Ela transportava pessoas que faziam tratamento de câncer, hemodiálise, como também ela ia transportar pessoas que, de repente, estavam doentes, tinha alta no hospital, mas não podia sair num carro comum, porque às vezes era uma fratura numa perna, era uma cirurgia. E eu mandava minha ambulância para todos os hospitais, tanto do município quanto do próprio governo do estado. O trauma eu mandei várias vezes. Sabia nem quem era, a gente manda sem olhar quem, como a Bíblia diz. Mas hoje nós temos um serviço na prefeitura que muita gente não sabe. É bom, senhor. Nós temos, por exemplo, várias unidades da SAMU, tipo SAMU, que hoje tem, que antigamente não podia, porque o SAMU é um serviço especializado e direcionado e não tinha permissão para ir buscar pessoas nessa situação que eu mencionei. Hoje nós temos, se eu não me engano, 7 ambulâncias. Partindo de uma ideia feita, observada do nosso trabalho. Parque Lineado Dinamérica. Uma sugestão na época, numa dimensão bem menor, mas do nosso gabinete. Outro projeto, Minha Casa Legal, que é a regularização de casas que não têm escritura pública. Hoje a prefeitura tem esse serviço, também saiu do meu gabinete. Então, são várias ações que Deus me deu a oportunidade de estar aqui em Dudu, notícia, e chegando notícia boa no primeiro dia. Verdade, muitas notícias boas, É bom. muita informação para o povo. É muito bom. O reconhecimento, o senhor já tem essa certeza que as pessoas lhe reconhecem, principalmente no bairro do José Pinheiro, um bairro vibrante, grande, uma população imensa do bairro do Zé Pinheiro. Os outros bairros, o senhor tem visitado? A gente, antes de trazer o senhor para cá, a gente dá uma pesquisada, vê onde o pastor está, o que o pastor está fazendo, até para não se perder nas entrevistas. E o pessoal de vários bairros aqui, que a gente não vai ter tempo de dizer Monte Santo, Alto Branco, Presidente Médici e tal. Monte Santo, por exemplo, nós temos algumas ruas que nós requeremos na época calçamento. Tem uma demanda lá que eu estou tentando resolver. Uma demanda que nós temos também, porque nós temos hoje, Dudu, me permita, nós temos hoje, isso aí antes de ser político, nós mantemos hoje um trabalho social muito forte, que é uma sopa na Estação Velha, toda segunda, no Aloysio Campos, na quinta-feira, a do Jardim América, na quinta do 1º do América, e no Jardim Europa, na sexta-feira. Isso constantemente. Nós temos um evento que é lindo aqui, acontece aqui, eu quero levar para os outros bairros, que é o Natal com Cristo. O que é o Natal com Cristo? É um evento que nós fazemos na rua, montamos mesa, fazemos um jantar e servimos uma ceia para toda a população, onde a gente tem atendido, isso mesmo antes de fazer, antes de estar na condição de vereador. E a gente tem atuação, a gente fala muito da Zona Leste, mas a gente tem atuação também em outros bairros de Campina Grande e o povo sabe disso. É isso que a gente tem visto aqui no Instagram, as mensagens de vários bairros. Na Campina tem mais de 60 bairros, né?
Assim, o pessoal falando de um bairro do outro, de um do outro, eu digo, assim, o pessoal centraliza muito o pastor no Zé Pinheiro, mas ele tem visitado e tem feito algumas coisas pelos outros bairros também, né? É muito engrandecedor para o político que tem esse reconhecimento em vários bairros, né? Não é fácil você ter. No seu próprio, às vezes você não é reconhecido. Imagine em demais bairros de Campina Grande. Alana, a próxima pergunta, pastor. Tem uma pergunta quente, eu estou guardando umas aqui para o final. A gente tem uma pergunta que foi de uma seguidora que mandou para a gente. E ela quer saber a que o senhor atribui o crescente aumento que o senhor teve na quantidade de votos da sua campanha anterior para a última. A nossa expectativa, por exemplo, agora nessa eleição, e eu quero aproveitar para dizer a você que tem muita gente que diz, pastor, está eleito. Não, não estou eleito, estou precisando de cada voto, de cada amigo, na multiplicação desse voto, é importante. Porém, se a cidade reconhecer o trabalho, que eu acredito que sim, que vai reconhecer, de uma política séria, de uma política honesta, de uma política de olho no olho, volto a repetir, de uma política do sim e do não, de uma política de verdade, porque a política é um instrumento que tem capacidade de mudar a vida das pessoas. O que destrói as pessoas é a politicagem, né? É a política malvada, é a política que não traz resultado. E eu creio que o pastor Luciano Breno atribui esse crescimento a isso. Estou vereador de 2 mandatos, eu tenho 8 anos praticamente de existência, de mandato. É como se fosse uma criança que tem 8 anos de idade. E você, depois de 8 anos de idade, você ter esse reconhecimento que muitas vezes políticos de muito tempo não têm, eu atribuo primeiro ao temor a Deus, porque se a Bíblia diz assim, se eu consigo amar ao meu irmão, que eu vejo, que eu olho, que eu toco, que eu pego, eu vou conseguir amar a Deus. Mas se eu não consigo amar nem ao meu irmão, como é que eu vou amar a Deus? E como é que se ama a Deus? É amando o próximo, é fazendo bem ao próximo, é estendendo a mão, porque muitas vezes as pessoas querem um abraço, elas não querem tanto, elas têm necessidade. Nossa igreja, por exemplo, a gente tem uma teoria, que é uma igreja a nível nacional, é de apenas, não, eu vou pregar apenas a palavra. Não, eu vou pregar a palavra, mas também eu vou alimentar o corpo. Porque falar de algo e não fazer é melhor que nem se fale. Então, tudo isso que eu vejo, né, tudo isso que eu entendo por crescimento e que nós vamos crescer mais ainda nessa campanha, pode ter certeza, fruto de um trabalho. A Bíblia diz que a árvore que dá fruto, né, as pessoas, elas reconhecem. Alguns jogam pedra, mas a maioria, para a honra e glória de Deus, elas têm reconhecido o nosso trabalho, e eu creio que eu vou levar todo esse reconhecimento para as urnas no dia 6 de outubro. Pastor Breno, experiência vasta o senhor tem, viu? Eu estava pesquisando sobre a sua pessoa na participações em comissões em 2021. O senhor foi presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Ainda em 2021, o senhor foi da Comissão de Obra, Planejamento, Estrutura e Habitação. No mesmo ano, o senhor ainda foi da Comissão de Transporte, Mobilização Urbana. O senhor ainda foi da Comissão de Direitos Humanos, Direito do Consumidor, Contribuinte e Servidor Público. Também na Comissão de Transporte, em 2023, Mobilidade Urbana. Ainda participou também da de Direitos Humanos e Consumidor. Tem várias aqui, não tem nem como a gente... Está faltando uma aí. Eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E redação. Isso. Na Câmara Municipal de Campina Grande. Foi isso. Fui relator de uma CPI, na CPI dos combustíveis, na legislatura passada, como também estou como liderança, como líder do governo, há 1 ano e 8 meses. Né? Geralmente são 6 meses só, mas o prefeito me deu a graça de passar 1 ano e 8 meses representando um governo que a gente tanto admira.
Falar em governo, agora vamos ver as perguntas mais. A gente tem visto como eleitor, eu, eleitor de Campina Grande, e com as perguntas que foram geradas aqui, que muitas das vezes, pastor Breno, o senhor como legislador da Câmara Municipal, como representante do povo, tem contribuído para que a cidade avance. Mas no seu local de trabalho, onde tem 23 vereadores, alguns, a gente não vai citar o nome, tem feito a cidade regredir na questão de aprovação, de apoio e de pensar não no vereador e na população. O que é que o senhor tem a dizer a isso, pastor? Nós enfrentamos várias dificuldades agora esse ano, porque se você for... Tudo isso que eu falei, que o pastor conseguiu conquistar, só foi possível, só aconteceu pela aliança e a parceria com o prefeito Bruno Cunha Lima. Porque quando a gente diz assim, eu calcei o Jardim Europa, quem executa é o prefeito. O executivo é que faz essa função. E quando eu digo que fiz, é porque eu pedi. Eu insisti. Cobrou. Eu cobrei, eu mostrei a necessidade. Né? Então, esse ano, no decorrer desse ano e final do ano passado, nós enfrentamos uma batalha terrível. A Câmara Municipal de Campina Grande, o governo perdeu a maioria, ficamos com minoria, e com todo o respeito que eu tenho aos colegas de oposição, se começou a fazer o que chamamos de politicagem, que é o câncer da política. E essa politicagem, quando você começa a fazer, você não olha o bem das pessoas. Você quer, é aquela história, quanto pior, melhor. E isso prejudica, como a gente tem visto, por exemplo, só rapidamente para as pessoas entenderem, nós temos um orçamento que nós apresentamos todo final de ano. Esse orçamento, ele traz as previsões daquilo que vai acontecer no ano posterior, mas são previsões. Mas, por exemplo, nós temos em algum momento uma verba que não estava prevista no orçamento, mas que o governo federal, de repente, decidiu, né, encaminhar para Campina Grande. E esse processo de encaminhamento e utilização dessa verba tem que passar pela Câmara de Campina Grande para que esse valor que não era previsto, porque não poderia estar no orçamento, porque não era previsto que ele fosse aferido pelo governo municipal. A gente precisa passar pela Câmara e a gente chama de suplementações, para que a gente possa suplementar o valor e a obra seja executada. A Câmara Municipal de Campina Grande, através dos vereadores de oposição, retiraram uma margem de suplementação que o governo municipal tinha direito por lei, que era de 30%. Então, eles criaram uma lei retirando esses 30% para que tudo aquilo que fosse suplementado fosse passado pela Câmara. Qual o mal disso? Nenhum. Traz mais transparência, né? Traz mais segurança para os vereadores, para o próprio governo municipal. Quando se faz isso com responsabilidade, com compromisso com a cidade, quando se faz isso sem politicagem. Com essa lei e essa vedação, tudo que passava, vocês lembram bem que isso foi cavalo de batalha, tudo que se passava pela Câmara era encostado, era arquivado. Ninguém botava no arquivo morto. A gente insistia a necessidade de votar, a gente mostrava a necessidade de votar e eles, não. Veio o projeto, todo relacionado num projeto só, tem que separar. Eu, como líder do governo, conversei com o prefeito a princípio não queria, mas escutou, mandou separar. Separei um a um, pasta por pasta, secretaria por secretaria. Pronto, está aqui, vamos votar. Aí eles criavam outra confusão, faziam outra zoada e não votavam. Então foi isso do ano passado, final do ano passado, até terça-feira dessa semana, nós temos projetos de suplementações que precisam ser votados e está lá encostado porque a oposição não vota fazendo politicagem. Então essa é a visão do pastor Luciano Breno, isso é terrível e nós estamos crendo que a partir de outubro,
quando a gente ganhar as eleições, fazer maioria na Câmara, isso vai deixar de existir e Campina Grande vai começar. E mesmo assim, mesmo com tanta dificuldade, lembra do Parque Evaldo Cruz? Todo mundo pedia, inclusive eu pedi por várias vezes, através de requerimento, que o Parque Evaldo Cruz fosse reformado. Quando nós começamos a reforma do Evaldo Cruz, criaram uma situação, foram para a imprensa, fizeram um maior espanto porque foi arrancado do Parque Evaldo Cruz a garoba. Uma planta que tem um TAC no Ministério Público determinando ao município que retire toda a garoba da cidade. E fizeram a maior confusão. Quando nós começamos, passou essa confusão da garoba, começamos o Parque Evaldo Cruz, aí disseram, começa, mas não termina. Terminou. Nós terminamos a primeira etapa. Então, isso é politicagem. E eu espero que na próxima legislatura a gente não enfrente mais dificuldade como essa. A gente vai dar aquela paradinha para o senhor pedir o seu voto ao seu eleitorado e o senhor falar também do prefeito que o senhor apoia, pedir o apoio para aquelas pessoas do seu partido. Fica à vontade, pastor. Pode se direcionar às pessoas que estão aí nos escutando e falar sobre a sua declaração de voto, que a gente já viu que o senhor é transparente, claro, e é olho no olho mesmo, e é do sim, sim, não, não. Fica à vontade, pastor. Pois é, você que está nos assistindo, mais uma vez eu venho pedir, né, o seu voto, o seu apoio, a multiplicação desse voto. Por quê, pastor? Para a gente continuar, para a gente fazer muito mais, para a gente representar você bem, para a gente ser a sua voz. Não aceite propostas de compra de voto, porque compra de voto é crime. Denuncie aquele cidadão que se diz candidato e quer representar você e chega na tua casa para querer comprar você e comprar o seu voto. Nós queremos continuar na Câmara Municipal de Campina Grande para que a gente possa levar as ações da sua rua, do seu bairro, para que a gente possa, através do nosso mandato, ser a sua voz. Por isso eu peço seu voto. No dia 6 de outubro, você vai votar 70321. Sou casado há 38 anos, tenho 3 filhos, já sou avô pela 2ª vez. E tudo isso e todas as ações que foram realizadas em Campina Grande através do nosso mandato, teve a parceria, a aliança de um homem de bem, um homem íntegro, um homem de caráter, um homem que tem cuidado com o recurso público, e o nome desse homem se chama Bruno Cunha Lima. Sempre defendi, sempre vou defender, porque conheço de perto. E essa parceria, eu até brinquei com ele outro dia, Dudu, eu disse, essa parceria de Bruno e Breno, porque meu nome é Luciano Breno, né? Essa parceria de Bruno e Breno deu certo. E é para isso que eu peço também a você que me acompanhe, né? Me acompanhe votando no 44, prefeito Bruno Cunha Lima, o nosso prefeito, que vai continuar transformando a cidade de Campina. Nós temos a avenida como a Félix Araújo, nós temos a avenida como a Plínio Lemos, nós temos tantos projetos a ser executados, foram mais de 400 ruas que foram calçadas na nossa cidade. São, como diz, né, obra para todo lado. Agora, mesmo na Luiz do Campos, também solicitação do pastor Luciano Breno, a gente vai passando e vai lembrando. Nós temos 2 pracinhas, a gente chama de pracinha no modo carinhoso de falar, mas são 2 praças que estão sendo construídas lá no Luiz do Campos, lá no Promorá, revitalização de várias praças, dos 80 postos de saúde, quase 70 já foram reformados. Uma outra obra importante do prefeito Bruno Cunha Lima, e aí você que é do Novo Horizonte sabe muito bem disso. Novo Horizonte, quando a chuva vem, inundava tudo, as pessoas tinham que sair dentro de casa. Foi feita a drenagem, agora está sendo feito o calçamento. Tudo isso com a coragem do prefeito Bruno Cunha Lima. Por isso, no dia 6 de outubro, vote 70321 e 44, Bruno Cunha Lima. Número fácil, né, pastor? 70321, já está na boca do povo. Isso.
Pastor, a gente sabe que o senhor tem novos projetos, né? O senhor tem novas ideias. O senhor não vai passar também todas essas ideias para ninguém captar essas ideias. Mas o senhor tem específico para o bairro Glória, que é um dos bairros de Campina que o senhor deu uma grande atenção nesse seu mandato, nos 2 mandatos. Glória, Zé Pinheiro, né? Monte Castelo. São pessoas que estão perguntando ao senhor aqui no Instagram. Nesses bairros que estão ao seu redor, eles querem saber se o senhor tem novos projetos, se o senhor tem uma visão bem plena quanto a eles, esses eleitores desses bairros que estão ao redor do senhor. Se eu quero que o senhor deixe seu Instagram, viu? Vamos lá. Eu estou seguindo, viu, Major? Deixa aí antes do senhor responder aí o Instagram do pastor. Instagram, Pastor Luciano Breno, né? Você vai lá, já me segue, aproveita e acompanha. Pode mandar mensagem para o senhor lá. Pode me dar mensagem. Meu telefone pessoal só tem um número, está lá no meu Instagram, qualquer pessoa tem acesso, responde sempre no WhatsApp, né? Às vezes há uma demora por exemplo, eu estou aqui quase 1 hora não estou sem o celular, meu celular está ali. Quando eu chegar em casa eu vou ter que responder, são muitas mensagens. Eu sempre digo às pessoas, passa a mensagem, não respondeu, liga, porque aí eu atendo. Pastor, falando assim, tá ali. Quem está ali acompanhando, né? Muitas das vezes que as pessoas por trás da câmera, mas dá um alô aí para esse pessoal aí, apresenta esse povo que está aí do outro lado, que tem lhe ajudado, né? Eu estou aqui com meu amigo Flávio, né? Que todo mundo aqui conhece, Flávio aqui da Zona Leste. Meu amigo Jaslan, né? Homem de bem, né? Aí, quem é nossa amiga? Nosso amigo? Sofia. Maiara está aqui conosco. Torinho. Não, vou dizer o nome dele, né? Mais conhecido como Torinho. Luciano. Né? Luciano. Eu vou. Hã? Fala. Não, o seu nome, Favela? Josenildo, né? Mais conhecido como Favela. Todo mundo aqui na Zona Leste conhece, que está nos acompanhando. E você que está aí do outro lado, tendo a paciência de escutar o pastor Luciano Breno, nosso carinho, nosso abraço. E tem que mandar um abraço aí pro seu braço direito, sua esposa. Pois é, ela tem que mandar aquele alô especial. Ela deve ter falado povo aí, de né? casa. A minha esposa é uma guerreira, né? Uma pessoa do seu lado, né, abençoada. Eu digo a ela que ela é mais política do que eu. E ela faz assim, ó, mexa com todo mundo, menos com você, né? Então é a minha primeira defensora. Quero aproveitar e fazer uma declaração de amor, dizer que a amo tanto, né? Foi... Hã? Ah, pois é, ó, tem que ser na Câmara, né, César? Pois é, que Deus continue te abençoando e te dando força para aguentar o pastor, né? Porque não é fácil. A gente sai de manhã, ela diz, olha, não tem quem aguente seu ritmo. Porque quando você chega em casa, a roupa já está pronta, você já vai colocando a mão, já entra automaticamente, você engole, vai embora e chega todos os dias, 10, 11 horas da noite. Todos os dias, durante 4 anos. Torinho está comigo aqui, rodando de fato e de direito há 1 ano e 5 meses, né? Tem hora que o Torinho diz, pastor, eu não sei como é que o senhor aguenta. Eu não aguento, não, me deixa em casa. É Deus purinho na sua vida, né, pastor? Deus dá essa força ao senhor. E voltar para a pergunta, né? Vamos povo embora. Desses bairros que estão ao seu redor estão perguntando o que é que o senhor tem. O senhor dá só uma explanadinha que o senhor não vai dizer os seus projetos, né? Nós temos, por exemplo, a Luísio Campos. Eu tive conversando com a direção da SAMU. Nós estaremos implantando, pedido nosso, o doutor Carlos já sinalizou positivamente, o prefeito Bruno Cunha Lima também. O Aloysio Campos é uma extensão aqui da Zona Leste, né? Porque tem muita gente aqui da cidade toda. São, acho que mais de 10 mil habitantes. Tem que interromper o pastor para... Ai, pastor. Manda um alô pro pessoal do Pedregal. Pois é. É ao vivo, pastor. Não tem nem como a gente montar. Tá aqui. Pois é, pessoal do Pedregal. O Pedregal a gente tem... Eu sou bem votado no Pedregal. A gente... Hoje nós estamos ali entre Pedregal e Centenário. Nós conseguimos a reforma da pracinha, lá no Pedregal. Como também aquela praça do Conjunto dos Professores também foi uma demanda nossa. E algumas ruas que estão sendo iluminadas também pedido nosso lá no Pedregal. A gente tem uma turma, por incrível que pareça, a eleição passada eu tive 600 votos no Pedregal. Então, uma votação muito boa, né? Quase semelhante à votação aqui de Campina, daqui da Zona Leste. Então, a gente tem essa questão que eu ia falando agora, lá do Aloysio Campos. Eu tive, essa semana, conversando com a direção do SAMU e com o prefeito Bruno. Nós vamos implantar uma unidade de apoio da SAMU
lá dentro do Aloysio Campos. Uma né? base descentralizada. Uma base descentralizada. Isso, Da SAMU, muito bom. foi ideia nossa, pedido nosso, porque é um questionamento das pessoas. Porque como é que surgiu os projetos, Dudu? Os projetos surgem através das pessoas. Então as pessoas começam a falar, olha, aqui não tem SAMU, a gente chama de noite, não vem, não tem um transporte, não tem um carro, tinha que ter uma ambulância aqui. Eu vi a ideia, escutei a ideia e corri para a secretaria para fazer o pedido para que isso acontecesse. E, graças a Deus, está sinalizado, a gente vai implantar lá no Aloysio Campos. Nós temos o desejo de implantar a Casa da Provisão aqui dentro da Zona Leste. Será uma casa que irá atender as pessoas, aproximar as pessoas do vereador, onde as pessoas irão apresentar suas demandas, seja elas em qualquer área, e a gente possa dar uma resposta a essa pessoa daquela demanda que ela veio buscar. Uma das coisas que eu imagino que a gente poderia fazer, eu conversando essa semana com um rapaz que tem o seu comércio ali no Fabricão. Ele me dizia, pastor, por que o senhor não faz, até mesmo na igreja, cursos profissionalizantes para treinar pessoas, porque hoje existe uma deficiência muito grande na mão de obra aqui no Fabricão. Então, eu captei essa ideia. Algo extremamente importante, né? Então, ter a participação. a abertura de cursos profissionalizantes. Eu lembro que, antes da pandemia, nós fizemos isso na igreja. Nós realizamos um curso onde as pessoas aprenderam a fazer bolo e nós tínhamos 2 turmas, fazendo bolo de manhã, fazendo bolo à tarde. E a ideia era, quem fizesse o bolo de manhã, sairia para vender o bolo que fez, que aprendeu a fazer, o recurso desse bolo retornaria para matéria-prima e o lucro seria rateado entre aqueles que estavam ali participando do curso. Isso foi um sucesso. Aí veio pandemia e a pandemia, a gente sabe que todo mundo guardou alguns projetos para o futuro. Então, a minha ideia é tentar trazer para esses bairros, principalmente com olhar diferenciado, cursos profissionalizantes para abertura, né? Para abertura de novas oportunidades de emprego para pessoas que muitas vezes não têm essa oportunidade porque uns porque não estudaram, outros porque nasceram com dificuldade, por falta de oportunidade, na verdade. Então, são algumas ideias que nós vamos colocar em prática a partir dessa nova história aí, desse novo mandato. Ítalo, lá do Presidente Médici, pediu ao senhor para mandar um alô para ele e pediu ao senhor para dar uma olhada em 2 praças que tem no Presidente Médici, uma na Rua da Caixa d'Água e outra na outra rua, para o senhor depois dar uma olhadinha. No próximo mandato, ele está dizendo aqui que o senhor já vai ser reeleito. Vamos embora, vamos embora. O senhor deu uma atençãozinha ao pessoal lá do Presidente Agora Médici, eu só posso ser eleito se ele votar, né? Com certeza. Porque se ele não votar, não tem Ele como já ser tá eleito. Então, aqui já para aproveitar, já vou pedir o voto de Ítalo. Ítalo está positivamente dizendo que o senhor já vai fazer essas praças no próximo mandato. Então, Ítalo, fica aí o alô do pastor aí, vai comparecer aí também Vamos no Cruzeiro, embora. no Presidente Médici. Já estou pedindo para o pessoal fazer a anotação aí. Maiara faz, né, Maiara? Das praças. Lá no Presidente Médici, que ele disse que é um bairro que tem mais de 30 anos e ninguém nunca fez essas pracinhas lá. Pastor, o que falar do seu prefeito, da pessoa que está ao seu lado, da pessoa que tem lhe dado a mão, que tem lhe apoiado? Assim, é uma via de mão indo e voltando, porque o senhor também tem feito isso. A cidade reconhece que o senhor tem dado total apoio ao prefeito Bruno Cunha Lima. O senhor é daquele que veste a camisa mesmo, e chega junto e vai e está sempre com ele. O que falar? Por que eu defendo, né, o prefeito Bruno Cunha Lima? Por que eu defendo um prefeito que muitas vezes, em algum momento, antes daqui de começar a campanha em si, foi muitas vezes apedrejado, foi muitas vezes incompreendido, injustiçado. Primeiro, eu defendo o amigo. Hoje, o prefeito Bruno Cunha Lima é meu amigo. Com seus defeitos, com suas falhas, como eu tenho as minhas. Mas, acima de tudo, algo que nos une muito mais do que aquilo que nos separa, que é o amor pela cidade, o amor por Campina.
por que que pastor Luciano Breno ele continua defendendo a bandeira do prefeito Bruno Cunha Lima? Porque é um homem de bem, é um homem de caráter, é um homem honesto. Não que honestidade seja algo do outro mundo, é uma obrigação, é um dever. Mas hoje é exceção. Que cuida das pessoas, que é humano, que cumpre aquilo que fala e que tem feito em Campina o que eu não vi. Com respeito a todos os prefeitos que passaram e que todos eles tiveram sua importância e tiveram a sua história, o prefeito Bruno Cunha Lima ele tem um diferencial, um homem de coragem, um homem de fé. Quando foi agora para ampliar o Parque do Povo, meteu os peitos e ampliou. Fazer o Evaldo Cruz do mesmo jeito. Então, acima de tudo, é o zelo, o carinho, o amor. E eu digo o seguinte, assim como eu tenho dito comigo mesmo, eu tenho até erros e acertos, falhas, mas eu não tenho desvio de caráter. E o prefeito Bruno Cunha Lima é um cidadão de bem, um homem que não tem desvio de caráter. Por isso que eu atesto, eu assino embaixo, me posicionei, enquanto muitos não quiseram se posicionar, eu me posicionei a favor do prefeito, respeitando meu amigo particular, o meu ex-prefeito Romero, que tomou uma decisão inteligente, uma decisão sábia, desprovido de qualquer tipo de vaidade. Romero é um homem humilde, um homem simples, que desprovido de vaidade, se uniu ao grupo, sabendo que a unidade do grupo era o melhor para Campina. Teria uma Campina mais justa, uma Campina maior, está fazendo um trabalho como deputado federal incomparável. E mesmo eu com toda essa admiração, no período em que havia uma discussão, eu me posicionei porque tinha dado uma palavra e eu aprendi com a Bíblia. Primeiro aprendi com meu pai. Meu pai disse, olha, você não é obrigado a dar a palavra a ninguém, mas quando você der, você fica devendo. Então você tem que cumprir. E depois aprendi com a Bíblia, que a palavra do homem deve ser sim ou não. Então eu tinha atestado essa palavra na minha casa, sentado na minha mesa, olhei para o prefeito 2 anos antes da eleição e disse para ele, vou marchar com você na reeleição, na sua reeleição. E quando começou esse barulho, eu já tinha antecipado a minha forma de votar, a minha maneira de votar e de defender. Então, hoje eu defendo um homem de bem, um homem de direito, um homem de caráter e o meu amigo, o prefeito Bruno Cunha Lima. Pastor, o senhor preza muito pelos princípios do caráter do ser humano e a gente vê que o senhor admira muito a fidelidade, né, pastor? Ser fiel, assim, cumpridor da sua palavra. O senhor não gosta de injustiça, gosta das coisas justas. O senhor toma como exemplo aquelas pessoas que andam corretamente. Eu vejo que o senhor é uma pessoa que tem os princípios e se o senhor está junto de alguém é porque tem os mesmos princípios e valores que o senhor tem. Além disso, da fidelidade, existe um sentimento que todo ser humano devia ter, que é gratidão. Então, se você não agradece a quem abre a porta para você, se você não agradece aquelas pessoas que te fazem o bem e você tem um coração ingrato, é a maior injustiça que alguém pode ter. Imagina, né, você ser infiel e ingrato. Isso não faz parte do meu vocabulário, muito pelo contrário. Tem que ser fiel, tem que ter fidelidade e tem que ter gratidão. Falando em gratidão, a gente vai pedir para o senhor agradecer aos nossos telespectadores e também mandar um abraço para o pessoal do portal que está pedindo aqui. Eita, o portal. Sendo assistido em toda Campina Grande. Que coisa boa, né? Então, quero mandar um abraço a todos vocês, agradecer a você, Dudu. Parabéns pelo programa, que você possa continuar trazendo a boa informação para as pessoas. A você, Amanda, conte comigo sempre, estarei sempre à disposição de todos vocês. A você que assistiu e vai nos assistir, né? Que certamente vai ficar aí para que você possa rever a nossa conversa. E agradecer pela oportunidade, agradecer a César, que sempre me recebe muito bem.
pela oportunidade, né? Deus quiser, César, quando passar a política. A gente ainda tem um tempinho, viu, pastor? Tem ainda? Eu tenho no cronômetro aqui, César deu o toque, a gente tem ainda 10 minutinhos então aqui tá para bom. explorar. Vamos embora. Pensei que já estava aqui, chegando no não, final. Tá aqui já, a gente vai. Pastor, chega no final para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse 4 pilares da sua... 4 pilares que o senhor vai depositar toda a sua força, toda a sua energia para que aconteça no seu próximo mandato. O tema hoje da nossa campanha eu vou falar 3, mas o último eu vou deixar para o final. Vivendo, servindo e amando. Todos os meus santinhos, você vê, tem uma marca d'água com esses 3 pilares. Servindo, né? Vivendo, servindo e amando. Se você está vivendo, mas não aprende a servir, você não consegue amar. E, acima de tudo, eu sei que eu vou ter a oportunidade de um dia testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida. Acima de tudo, a fé. A fé está sobre todas as coisas. Eu nunca desisti de nada. Nunca tive medo de nada. Eu sempre enfrentei e encarei de frente a dificuldade. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que me espera lá na frente. Interessante. Mandaram uma mensagem aqui. Dudu, eu estou em Sertânia, assistindo o pastor. Diga ao pastor que estamos juntos. Eita, coisa boa. Deus abençoe. É forte. Então, a gente tem a visão daquilo que a gente quer. Os obstáculos, as críticas, as barreiras, nada disso me para. Então, na minha vida, o meu maior estímulo é a fé. É você chamar à existência aquilo que não existe como se já existisse. Eu tenho certeza que daqui a 4 anos eu vou estar aqui, novamente enfrentando outra batalha. Mas eu tenho certeza que dando um passo a mais. Porque é ali onde a gente olha lá no final e diz, a gente tem que chegar ali. Com que objetivo? Todo o objetivo, sem exceção, ser a voz de quem mais precisa. A gente vai dar aquela paradinha que o senhor já sabe qual é a paradinha, para o senhor pedir aquele voto especial aos eleitores, aqueles que entraram no Instagram agora, que estão nos escutando, não é? Dizer que vai estar no seu Instagram lá, o link, podcast, do link para o senhor, para as pessoas escutarem, como o senhor diz, refletir, né? Julgar. Além de pedir o voto, eu quero aproveitar para dizer a você que segunda-feira nós vamos ter um grande evento aqui nessa cidade. Nós vamos realizar o lançamento oficial da nossa campanha. Campanha pé no chão, campanha vitoriosa, campanha do sim e do não. E eu quero convidar você para estar conosco. Nós vamos estar, já postamos inclusive no nosso Instagram, o endereço. Você será o nosso convidado especial. E dizer que nós precisamos de cada voto, a multiplicação desse voto. Só me considero eleito, tenho uma expectativa, tenho uma fé, tenho uma crença que isso vai acontecer. Mas para isso acontecer, a fé ela anda junto com a ação. Eu não posso apenas acreditar sem que eu faça o que eu vou fazer, que é lhe pedir. Pedir o seu apoio, pedir o seu voto, para que no dia 6 você possa votar 70-3-2-1, para a gente continuar fazendo. Você sabe o que a gente faz e a gente quer continuar fazendo. Também pedir a você o voto para o meu amigo, para um homem de bem, de caráter, prefeito Bruno Cunha Lima, 44. Todos nós aqui, né, que está aqui comigo, me acompanhando, estamos juntos nessa missão. Porque quem pede para um, pede para 2. Então, estou pedindo para mim, 70-3-2-1 e Bruno, 44. Sem dizer, pastor, que vai ficar mais forte, né? Mais forte. Fica mais forte, né, pastor? Juntos, assim, são mais fortes. Um cidadão aqui ainda disse assim, diga ao pastor que dê o endereço da igreja, porque eu estava com uma depressão muito forte e fui lá, recebi uma palavra dele e graças a Deus, sem tomar remédio nenhum, saí dessa situação e fiquei bem, né? Assim, a gente sabe que o pastor não está conseguindo,
tá exercendo o cargo de pastor lá porque ele está em campanha, até bom esclarecer isso, mas tem pessoas lá responsáveis, pessoas de Deus lá para dar uma palavra também, né, pastor? Nós temos feito porque quem não me conhece diz assim, não, pastor é só político. Não, eu sou pastor de igreja, eu pastoreio igreja, eu tenho minhas responsabilidades com a igreja, inclusive sou superintendente da igreja do Evangelho Quadrangular, onde nós temos igreja até Cajazeiras, e eu sou responsável por essas igrejas. E nós separamos, né? Eu não falo de política na igreja, eu ensino às pessoas o que é ser cidadão, né? Mas eu particularmente não faço isso no púlpito da minha igreja pedindo voto, mas ensino em períodos que não são períodos eleitorais. A gente tem uma matéria na nossa igreja que se chama cidadania. Então a gente mostra o direito e o dever do cidadão. Mas eu quero aproveitar e convidar você para fazer parte, para ir na igreja. Nós estamos lá com culto na sexta-feira e no domingo. Domingo foi uma bênção. O endereço da igreja é Rua Geni Barbosa Ferreira, com Olga de Azevedo. Você vai ver a pracinha. Na pracinha você vai ver uma igreja. Essa igreja é a igreja que eu estou lá, pastoreando, separando as coisas, orando pelas pessoas e vendo vida transformada, porque só Jesus pode transformar a vida do homem. Muito bom. O endereço é onde, pastor, para a gente gravar? Rua Geni Barbosa Ferreira, com Olga de Azevedo. Isso. Você vai na Santo Antônio, entra ali no posto, vai olhando no lado esquerdo, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Abílio José, que mora ali bem pertinho, estive agora há pouco na casa dele, conversando com ele, com a família dele, foi muito bem recebido, falando sobre política. Manda esse alô para a Abílio é meu amigo também, gente muito boa, a gente sempre aprende com aquelas pessoas boas, né, pastor? Dizer que os cultos são nas sextas e no domingo, né? A gente, pastor, foi bem oficiais. O pastor foi bem claro em não misturar uma coisa com outra, mas assim que o ouvinte, né, o seguidor pediu, né, e relatou que com uma palavra que recebeu do Senhor saiu de uma depressão sem tomar remédio nenhum. Isso é muito importante que a gente relate. É Deus, né? Deus relate. Pastor, vamos para as considerações finais. Vamos embora. A gente ficava nesse bate-papo aqui até... Bate-papo bom, né? Bate-papo bom, né? Produtivo, né? Espero de que crescimento para as seja pessoas. esclarecedor, né? Para as pessoas. Que eu possa ser uma opção para elas, né? E vou fazer um pedido, mais uma vez, vou olhar aqui para a câmera, né, César? Vou fazer mais um pedido. Fica à vontade. Não negocie seu voto, não negocie a sua dignidade como cidadão. Não venda seu voto, né? Essas pessoas que andam querendo comprar seu voto, ela talvez atenda uma necessidade momentânea na sua vida, mas você estará abrindo a porta para algo que é terrível, né? A gente sabe que é crime e eu aconselho você a não comprar. Quem tenta comprar não merece te representar. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Sei que essa será a primeira de outras que a gente vai ter a oportunidade de estar aqui. Agradecer a você, Dudu. Continua firme nesse projeto que eu tenho certeza que vai ajudar muitas as pessoas de Campina e fora de Campina, né? Porque o alcance vai além. A você, Amanda, a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui, a César. Parabenizar a César pela sua bravura, né? De montar essa estrutura. Eu sei que para chegar aqui não foi fácil, mas tudo que é com suor, tudo que é com honestidade, sempre será mais difícil, mas será com alicerce. Então, você que nos ouviu, Deus abençoe, um forte abraço, que Deus nos abençoe e não esqueça, 70, 3, 2, 1 e 44. Isso, pastor. A gente também... Ainda faltam uns minutinhos. Rapaz, pastor, parece que é uma benção. Os minutos... É uma benção, né? É uma benção de Jesus. Multiplica. A gente quer, com as considerações finais do pastor, esclarecer que o Dudu Notícias está aberto para qualquer candidato a vereador vir aqui. A gente só não vai admitir que as pessoas que venham aqui, pastor, falem de prefeito tal e de candidato tal, porque o intuito do programa não é esse, de falar, né, de ninguém. É do senhor mostrar proposta, como os 3 candidatos que vieram aqui hoje não falaram de ninguém, lançar suas propostas, mostrar os seus objetivos e pronto. Né? No dia que a gente entrevistar os prefeitos, aí vai ser outra conversa. A gente está entrevistando os vereadores. Quero agradecer ao pastor
Luciano Breno, pela ética, pelo respeito, por a dignidade dele de falar ao público, né, com essa carisma, com esse jeito dele de cuidar, de servir. A gente lhe agradece muito pelo senhor ter disponibilidade de vir aqui 1 hora. A gente, não, 1 hora é muito pouco. Mas eles estão em campanha, todos. Eu agradeci aqui ao de manhã, o de tarde, estou agradecendo ao senhor, porque a gente sabe que é difícil. A gente tem acompanhado fazendo reportagem por aí, a gente vê que vocês não param. Vocês estão aqui no sol quente, meio-dia, entram num carro, vão para não sei para onde, depois a gente nem consegue acompanhar o senhor. Correria. Né? A gente tem a lhe agradecer muito e dizer ao senhor que continue firme e forte, a palavra de Deus, que o senhor continue sendo essa pessoa. Amém. Humilde, de família, de caráter, de princípios, né? A gente sabe que o senhor tem projetos aí na educação, como o senhor disse, de algumas coisas que foram retiradas da educação, projetos novos para implementar nos colégios públicos e nos demais, né? O senhor também tem ideias de esporte, de lazer, de cultura, a gente sabe que o senhor tem, a gente sabe que o senhor pavimentou muitas ruas e iluminou para a segurança da população, e a gente sabe que o senhor tem essa preocupação com o povo. Não é a menos que o senhor está para servir. Na entrevista do senhor, na dos outros eu fiz uma conotação, mas eu vi que na do senhor, a questão do senhor é servir, e servir bem a população de Campina Grande, né? Por isso que o senhor pede essa oportunidade, que eles confiem novamente, porque o senhor já tem 2 mandatos, então não é à toa que Deus lhe escolheu e lhe designou nesse projeto, para que o senhor continue. Que Deus lhe abençoe. Amém. E tudo de bom, pastor. Conta com a gente. Vou contar com o senhor depois na política, viu? Amém, com que certeza. O senhor ganhe ou não, com eu certeza, vou trazer o senhor aqui para a gente falar. Só lhe agradecer. Vamos e embora. dar uma boa noite a todos os seguidores. Agora não para não, pastor. Amém, coisa boa. Você vai responder, Marlon. Esse Instagram aí não tem, mas o pastor vai voltar aqui, né? Vamos sim. 70 3, 2, 1. Como é, pastor? 70 3, 2, 1. Deus abençoe. Pronto. Vamos disponibilizar a música, né? Para estar fazendo sucesso a isso. música, para que as pessoas possam acompanhar. Deus abençoe, muito obrigado por tudo e uma noite reparadora para todos.